a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós começamos o nosso dia e junto com você. E quando nós começamos o nosso dia, começamos com a fé, com a esperança, com o amor, esperando que realmente o dia venha nos trazer tudo aquilo que nós desejamos. Mas nós também precisamos esperar que nós possamos entregar para o dia tudo aquilo que de bom que nós temos e do que nós somos. Nessa manhã, como eu disse ontem, meu convidado já está aqui, vai ser um momento muito importante, porque diz respeito à nossa vida. E o programa Amigos da Cidade, tem esse grande interesse de que tudo que você participar do programa realmente traga coisas novas e interessantes e talvez algumas descobertas para a sua própria vida. Esse é o nosso interesse. O programa não é só um programa, mas é um projeto da informação, um projeto do conhecimento e um projeto onde eu e você temos que dizer: eu preciso saber mais, eu preciso entender mais, eu preciso participar mais. Entrando dentro da palavra de Deus, que como nós fazemos todas as manhãs, eu continuo no texto de Mateus, capítulo 5, né? E hoje no versículo 13, que também já li, mas volto, dizendo: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Palavra de Jesus, né? Quando ele se refere ao sal da terra, ele se refere ao sal pela importância do sal na alimentação. E o sal tem duas situações, né? Depois eu vou tirar melhor essa informação, mas ela tem duas situações. O sal de mais prejudica, mas o sal de menos também não pode acontecer. Ele tem que ter a medida certa. E nós devemos ser a medida certa. Nós não podemos ser nem um extremo nem outro. Nós temos que ter esse controle, esse domínio próprio. Nós temos que realmente encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Isso que faz a diferença em estarmos nessa terra, como seguidores de Cristo, como cristãos, como você quiser se chamar. Mas essa é a diferença, é que eu tenho o ponto de equilíbrio. Não estou nem em um extremo e nem em outro. Eu encontrei verdadeiramente esse ponto certo. Por isso, eu entendo que quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, é que nós somos o ponto de equilíbrio, tá? Nós precisamos ser. Esse é o projeto Amigos da Cidade, o nosso programa, e nós estamos aqui, o nosso convidado também já está aqui, fique comigo, essa manhã será muito especial. Eu sou a pastora Juliana. Nosso convidado já está aqui, esse momento é importante. Eu tenho a alegria de receber aqui comigo no programa Amigos da Cidade nessa manhã o Dr. Denis Rogério Aranha da Silva, né? Nefrologista e clínico geral, e que responde hoje aqui para nós, inclusive pela Clínica do Rim, que é onde o senhor está, digamos, a maior parte do tempo, né? A maior parte do tempo. Mas não todo o tempo. Bom dia. Bom dia, bom dia, doutor? Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui novamente na Carajás, primeira vez do seu programa, né? E sempre com muita satisfação de falar sobre doença renal, que é o que, ou sobre saúde renal, né? Que é o que a gente lida a maior parte do tempo. E é de grande importância, de grande relevância difundir esse tipo de conhecimento para toda a população. Afinal, é uma estatística mundial de que uma a cada 10 pessoas possui algum tipo de problema renal. Então, teríamos aí uns 9 mil pessoas aí com doença renal aqui dentro da cidade de Campo Mourão. Mas é um prazer, né? Estar aqui para ajudar. Doutor, na verdade, ontem alguém me chamava atenção, quando eu falei assim, chamava atenção no bom sentido, né? Quando eu disse que o senhor estaria comigo, e essa pessoa dizia assim: olha que importante, porque o doutor é um nefrologista e clínico geral. E é importante porque todo nefrologista, ele precisa ser esse clínico geral, porque o rim está ligado ao organismo todo. É assim mesmo? Só para explicar um pouquinho melhor essa questão, o clínico geral todo médico né? Então, quando a gente faz 6 anos de faculdade de medicina, todo mundo sai clínico geral. Você pode trabalhar no posto, pode trabalhar no hospital, você tem habilitação para ser médico, né? Quando você quer fazer alguma especialidade, entre elas a nefrologia, que trata de doenças renais, você tem que fazer uma residência preparatória, que é a residência de clínica médica. O que isso difere do clínico geral? A residência clínica médica, ela estuda mais a fundo as doenças clínicas.
Então, vamos supor, né, quando a gente faz lá a residência clínica médica, a gente fica 45 dias de estágio na UTI, a gente fica mais um outro tempo na moléstias infecciosas. Então, a gente vai mais a fundo dentro do currículo médico nas doenças clínicas, porque o portador de doença renal sofre muita doença clínica. Doença cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, doenças neurológicas, enfim, a gente tem que ter um conhecimento mais aprofundado de clínica para se tornar nefrologista. Então, soma-se aí 2 anos de clínica médica mais 2 anos de nefrologia. Então, para começar, são 10 anos de preparo, né, para poder começar a trabalhar na nefrologia. É um tempo, né? É um tempo bem longo. Um tempo longo e importante, né? Importante porque o conhecimento que, né, no caso, a sua pessoa, né, o senhor hoje, com o nosso nefrologista aqui, né, traz para nós, e a segurança que nos dá para a cidade é de suma importância. Sabemos que o senhor teve esse preparo e que realmente se identificou com isso que faz. Ah, sim, eu gosto muito do que eu faço. A gente, para poder explanar melhor, nós somos em 3 nefrologistas, né? Estou eu há mais tempo aqui, há 9 anos e meio, mais ou menos, aqui já na cidade. Temos a doutora Annelise, que está mais ou menos uns 5 anos, e o doutor Jorair, que é filho da cidade, está quase para completar 4 anos aí, junto com a equipe. Uma equipe muito boa, a gente tem muita satisfação de estar trabalhando junto, são pessoas mais ou menos da mesma idade. Então, estamos muito felizes com a equipe que foi se montando lá no Instituto do Rim, que completa 30 anos esse ano, né? Verdade. E nós conhecemos algumas pessoas que fazem tratamento na clínica, né? Passam por ali e elas só elogiam. Tá? Elogiam os médicos, elogiam as pessoas, elogiam a conduta ali. Então, nós sabemos que eles estão bem assistidos. Para nós é muito importante ter a clínica do Rim em Campo Mourão, né, doutor? Ah, é muito importante, é muito importante. É uma conquista que aconteceu, como eu falei, há 30 anos, né? Então, o doutor Martim Moraes, já falecido, que foi quem montou o Instituto do Rim de Campo Mourão, ele trabalhou durante algum tempo em Maringá, né? E depois ele viu que havia alguns pacientes daqui da cidade que se deslocavam a Maringá 3 vezes por semana, com todas as dificuldades de 30 anos atrás, né? E aqui carecia desse serviço. Então, na Concan, 25 municípios, aí, hoje 330 mil habitantes, não havia até então um serviço de tratamento de doenças renais crônicas, né? Que é aquela situação que o rim entra em falência definitiva e o indivíduo tem que fazer o tratamento de hemodiálise até que ele possa, se assim for, fazer um transplante. Então, foi conseguido, junto ao governo federal, o credenciamento do SUS há 30 anos e até então permanece, o que traz muita segurança para toda a região, né? A gente atende todos os municípios da Concan e, inclusive, algumas cidades de fora, que vêm fazer tanto o tratamento de diálise quanto as consultas, as avaliações, tanto pelo SUS quanto pelos convênios e particulares. É de grande relevância para a cidade ter esse serviço. E hoje, com o fato de nós termos a Clínica do Rim aqui e a presença de vocês, médicos, que vieram especificamente para a Clínica do Rim, vocês podem dar esse suporte para toda a cidade na área hospitalar. A gente faz esse suporte, né? Como nós trabalhamos em 3 e é importante que tenha uma equipe completa, então a gente faz uma rotação, né? Cada semana um médico cuida dos problemas hospitalares, que não são poucos, né? Então, existe a doença renal crônica que se desenvolve ao redor de anos, mas existe uma mais grave, que é a insuficiência renal aguda, que se desenvolve lá no ambiente do hospital, após acidente, após uma infecção grave. Então, os rins entram em falência aguda. E nós sempre temos pacientes internados nas UTIs aqui, realizando os tratamentos de hemodiálise cuidados pela equipe do Instituto do Rim. É uma situação muito mais grave, muito mais delicada, que o Instituto do Rim também presta assistência aos hospitais todos os dias de todo o ano. A gente nunca tem, a única especialidade daqui que a gente costuma dizer que nunca falha é a nefrologia. Nefrologia, domingo, sábado, feriado, Natal, dia santo, nós sempre temos um nefrologista atendendo nos hospitais. Isso já faz 30 anos que está assim. E eu poderia dizer, ou nós poderíamos dizer que a Clínica do Rim hoje é fundamental para que nós tenhamos esses 3 médicos especialistas atendendo dentro da cidade? Ah, sim. Se não tivesse o Instituto do Rim, nenhum de nós 3 estaríamos aqui, com certeza. E talvez teríamos uma deficiência, né? Teríamos uma deficiência maior ainda na saúde. E é uma coisa que eu estou aí junto ao Unimed, junto à Santa Casa também, eu tenho sempre dito, né? A gente tem que batalhar em conjunto na sociedade aqui em Campo Mourão para que possamos trazer mais serviços semelhantes ao Instituto do Rim, né? Na cardiologia, na obstetrícia de alta complexidade, que a Santa Casa está almejando. Um outro exemplo paralelo é a oncologia, né? Sem esse tipo de serviço, você não consegue trazer especialistas naquele nicho de trabalho.
né? Porque ele não vai ter como desenvolver o seu trabalho se você não tiver o serviço. Então, você conseguindo, batalhando, conseguindo criar o serviço, isso é de grande relevância porque você atrai profissionais que têm suporte para poder desenvolver o seu trabalho. Então, uma coisa que ajuda a outra, né? Muito importante. Somos gratos a Deus, né? E que bom que o Dr. Martinho, há 30 anos atrás, desbravou tudo isso, né, para nós. Quando nós falamos em doenças renais, podemos pensar em prevenção? Existe a prevenção? Ah, sim, existe a prevenção, vamos separar em prevenção primária e prevenção secundária, né? A prevenção primária, ela é mais fácil de entender porque ela previne a primeira doença. Por isso se chama primária, né? A prevenção primária é um indivíduo que está saudável e assim quer permanecer saudável, sem nenhum diagnóstico, sem necessidade de nenhum remédio, por a maior parte do tempo da sua vida. Isso é muito fácil de entender, basta manter uma atividade física regular, um peso adequado, uma alimentação regrada, saudável, né? Revisões periódicas com o médico de confiança, para que não desenvolva nenhum tipo de doença crônica, como hipertensão arterial, como diabetes. Uma vez que desenvolveu alguma doença dessa natureza, você vai partir para a prevenção secundária, que é evitar que essas doenças afetem os órgãos-alvo. Um deles é o rim. Então, a gente recomenda, não só a gente, como as sociedades médicas, que todo indivíduo portador de alguma doença, de risco para a doença renal crônica, ele faça a revisão anualmente para ver se está tudo bem com os rins. Por exemplo, diabetes e hipertensão, todo ano, mesmo sem sintoma, os pacientes deveriam fazer exames laboratoriais, uma consulta, para poder identificar o início da doença renal crônica. E aí é possível atuar prevenindo a evolução dela para quadros mais graves e mais complexos, né? Quando o senhor falou da estatística, que a gente se assusta, né, ao ouvir essa estatística, vamos para a prevenção primária, né? Prevenção primária. E essa prevenção primária o quê? É o exercício, água, a prevenção primária é evitar o primeiro diagnóstico. É evitar o primeiro diagnóstico, né? Então, se não ter hipertensão, não ter diabetes, não ter colesterol alto, não ter nenhuma doença crônica que vai exigir tratamento, né? E prevenção de complicações. Isso basicamente passa, vamos centrar aí na questão do peso, né? O mais importante é manter um peso adequado, né? Então a gente observa hoje em dia, não é fácil não é difícil de entender isso, que cada vez mais as pessoas estão ficando hipertensas mais cedo, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que na época de faculdade a gente via pacientes com hipertensão a partir dos 50 anos, a partir dos 50 e poucos anos. Hoje nós estamos vendo pessoas com 30 e poucos anos aparecendo hipertensão, mas muito por causa do peso inadequado, né? Isso leva a uma ativação hormonal, a uma série de consequências que começa a aparecer hipertensão muito mais cedo. Então, esse indivíduo vai ter que ser cuidado pelo médico muito mais cedo. Então, a prevenção primária ela passa pelo controle do peso, né? Então, a gente tem que manter o peso adequado a maior parte do tempo da nossa vida para evitar o desenvolvimento de doenças crônicas, né? Qualquer problema renal, ele é silencioso, ele começa muito quietinho e quando a pessoa vai dizer ai, quer dizer, esse ai já... muitas vezes nem há o ai, né? Porque é muito silencioso, né? É uma questão que confunde um pouco a cabeça das pessoas pelo fato da gente diagnosticar, às vezes, uma insuficiência renal já relativamente avançada. O indivíduo fala, mas eu nunca senti nada. Tratei o meu diabetes faz 15 anos, nunca senti nada, como é que eu posso ter isso? Não sinto dor alguma. Então, não dói mesmo, tá? A insuficiência renal crônica, ela geralmente ocorre uma redução do tamanho dos rins. Isso não provoca dor, né? O que provoca dor no rim é pedra de rim provoca dor, tumor de rim provoca dor, infecção no rim provoca dor. Mas insuficiência renal, ela não provoca dor. Então, não dá para esperar sentir alguma coisa para correr atrás dessa situação, né? Porque ela realmente não dói, né? Então, assim, tem a condição crônica, faça o exame anualmente, né? Essa é a recomendação que não dá para escapar dela. Não pode fugir dessa. Não deveriam. Doutor, quando nós falamos também na questão renal, as mulheres se preocupam muito, porque, não sei se as mulheres mais do que os homens, em determinada idade talvez os homens, mas sei que seria a famosa cistite, né? As mulheres têm muito desse problema e a preocupação são os rins, se isso pode afetar ou não. A cistite, ela é a infecção aguda da bexiga, né? Aquela situação que a mulher começa a desenvolver dor para urinar, urina com muita frequência, arde, a urina fica meio escura, às vezes até um pouco de sangue. Essa situação, se não for tratada rapidamente, ela pode evoluir com refluxo. Então, aquela urina infeccionada que está dentro da bexiga, ela pode começar a refluir para cima, né? E ela pode começar a afetar o rim e aí começar a aparecer febre. E isso é uma situação já mais complicada, exige antibiótico já mais pesado, já por mais tempo.
especialmente na gestante, né? Então tem sempre que lembrar que a gestante tem a imunidade mais baixa, isso é uma coisa que a natureza fez, né? A grávida, ela reage menos às infecções. Portanto, se uma grávida tem uma infecção de bexiga, rapidamente ela tem que ser tratada com muita eficiência para evitar complicações. Infecções em grávidas são muito mais graves, né? Tá? Do que na população em geral. Mas pode, realmente, a cistite pode afetar a doença, pode afetar o rim, mas só se realmente não houver um tratamento adequado a tempo. Né? Certo. Tá? Agora vamos chegar nos idosos, né? Os nossos idosos. Aqueles que nós temos em casa e aqueles que nós temos na cidade, né? Que são os nossos, né? A facilidade, a preocupação com eles é maior? Nós precisamos estar... É muito maior, né? Então, tanto no inverno quanto no verão, há situações que a gente tem que cuidar no idoso. No inverno, é aumento da pressão arterial. Né? É espantoso assim, um aumento de consultas por crise hipertensiva na época do inverno. Né? Então, para a gente não perder calor, o organismo fecha a circulação, a pressão aumenta. Então, isso no idoso é muito preocupante. Tem que tomar muito cuidado com a medicação, com o aquecimento do ambiente, para evitar crise de hipertensão no frio. E no verão agora, a gente percebeu essa mudança de temperatura, já percebemos mais casos de desidratação. Né? Porque às vezes não tem acesso à água, o idoso ele tem o que a gente chama de hipodipsia. Né? Hipodipsia é não sentir sede. Então, ele está desidratado, mas ele não perde água. Então, tem que ser oferecido água e reidratantes para o idoso com frequência. E o idoso é muito propício a ter doença renal crônica, porque se eu disse aqui, se com 50 anos você começa a ter hipertensão, e com 75 você já tem 25 anos de hipertensão aí, né? Então, possivelmente já há algum grau de acometimento da função renal, que esse idoso frequentemente agrava essa situação por uso do tal do anti-inflamatório. Né? É uma situação muito comum que a gente vê. Dor no joelho, anti-inflamatório. Dor nas costas, anti-inflamatório. De maneira indiscriminada, às vezes por meses, sem orientação médica adequada. E é uma situação que frequentemente também agrava a saúde renal do idoso, é o uso indiscriminado de anti-inflamatório. Né? Mas eu vou sair dos idosos e vou para um outro departamento nesse momento aqui agora, que o senhor me chamou a atenção. A questão assim de dietas, as pessoas, né, eu tenho que emagrecer, e eu diria até que isso pega mais pesado nas mulheres. Mas conforme for a dieta, ela é preocupante também? O tipo de dieta adotada? Tipos de dietas. É preocupante no sentido de se for feito sem uma orientação adequada, né? Felizmente, hoje em dia, a gente está tendo cada vez mais acesso aos nutricionistas, né? Que são uma grande parceira da nefrologia, a nutricionista. Né? Então, com a orientação adequada do nutricionista, o indivíduo consegue fazer uma reeducação alimentar adequada, então abaixar o número de calorias ingeridas sem que ocorra falta de nenhum nutriente. Então, ele não pode simplesmente cortar a carne, porque vai faltar proteína. Não pode simplesmente cortar o arroz, porque vai faltar carboidrato. Então, tendo um balanceamento na alimentação, é possível fazer uma dieta saudável, sem carência de nenhum alimento ou componente essencial na nutrição, e assim conseguir perder peso gradativamente. Gradativamente é a palavra-chave. Né? Não adianta a gente estar com 20 quilos, querer perder 10 no mês, 10 no outro. O organismo não vai conseguir manter esse ritmo. Mesmo que ele consiga em um mês perder 5 quilos e 15 no outro, ele vai rapidamente voltar a ganhar. Porque o desarranjo dentro do organismo é muito grande quando a gente emagrece tão rápido. Então tem que ser gradativo. Não precisa ter pressa para emagrecer. São tantos anos para ganhar, por que vai querer perder em 2, 3 meses? Tem que ter paciência. Só para entrar numa roupa, né? Não adianta. Então tem que ter paciência e tem que ter sabedoria para poder manter. Uma vez atingido o peso, a gente recomenda que procure se manter mais ou menos uns 2 anos ali, fiel à reeducação alimentar. Vou até evitar usar dieta, né? Não gosto da palavra dieta, reeducação alimentar, né? Então mantenha essa reeducação alimentar por um período de tempo mais prolongado possível para que o organismo se adapte, se acomode naquele peso e evite ganhar peso novamente. E o grande vilão aí, sem dúvida, é o açúcar, né? Para o peso, o grande vilão é o açúcar. Cortando o açúcar facilita muito. Sem cortar o açúcar, praticamente impossibilita de ter uma reeducação alimentar de sucesso. Né? Reeducação alimentar, eu concordo. Ainda que nós estamos, né, a gente começa a ter alcance a tantas propagandas, né, de facilidade de perder peso que às vezes preocupa. Mas o fator da nutricionista é importante. Muito bem pensado, muito bem lembrado. Quando nós falamos também sobre a questão renal, nós entendemos que, como é silencioso, às vezes não percebemos algumas coisas que estão acontecendo, mas eu vejo assim, que eu tive uma entrevista que eu fiz na rádio com uma médica também lá do Instituto do Rim,
com a doutora quando ela se preocupava muito em enfatizar o fato da pressão alta. Esse é um fator mais preocupante. A pressão alta, ela é praticamente universal na doença renal crônica, né? Por quê? Porque, óbvio, é muito fácil de entender, né? Se a hipertensão arterial é uma causa de doença renal crônica, então o indivíduo já vem de hipertensão arterial. Isso tende a agravar conforme o rim fica doente. Óbvio, todo o sal que a gente come, todo o potássio, todo o líquido que a gente bebe, onde que regula? É no rim, né? Se o rim está doente, não regula adequadamente. Então começa a haver uma tempestade hormonal ali dentro, começa a produzir substâncias que desregulam, não excreta o sal na quantidade que deveria e começa a ficar mais hipertenso. Aquele que era 14, 15 por 9, vira 18, vira 19, e isso é terrível para a própria doença renal. Então, assim, é hipertensão que causa doença renal, que causa mais hipertensão, que causa mais doença renal. Cria-se um ciclo vicioso. O diabetes frequentemente tem a mesma natureza, né? Geralmente é comum o paciente diabético também já ser hipertenso. Também cria-se a mesma situação. E a própria doença renal intrínseca ao rim, são as nefrites, elas quase sempre cursam com hipertensão arterial, que é um fator que agrava. Os nossos rins, eles têm uma ramificação na anatomia deles, que é como se fosse uma árvore, né? Você imagina um tronco com galhos maiores, depois menores, até folhinhas. São milhares de folhas numa árvore. No rim é a mesma coisa, né? Então você tem uma artéria que vai se ramificando até ter milhões de arteriazinhas muito pequenininhas, que é onde vai filtrar o sangue. Ela é menor que um fio de cabelo. Então ela é muito sensível à pressão alta. Quando a pressão alta entra naquela artériazinha pequena, ela não suporta. Então ela vira uma esclerose, ela começa a fechar porque ela fica doente por causa do valor da pressão. E isso causa uma microlesão naquela região e o rim vai pipocando ali, perdendo, e isso vai agravando a doença. Então é fundamental trabalharmos com menos de 14 por 9 na situação da doença renal crônica. Eu diria até que o ideal é 12 por 8. Né? É muito importante atingir esse objetivo. Então vamos para os exercícios e vamos para uma reeducação alimentar. Né? Quando nós falamos em clínica do rim, né, as pessoas identificam ela com hemodiálise ou diálise, né? Uhum. E parece que isso se torna assim assustador. Mas, claro, é uma coisa que ninguém quer passar e ninguém quer que alguém da sua família passe. Mas, ao mesmo tempo, como é assustador, é encorajador pensar que é aquilo que vai estar dando vida para aquela pessoa. Exatamente, né? Nós temos pacientes ali que estão há 19, 20 anos, né? Eu, quando estava em Londrina, eu ajudei a cuidar de uma senhora que ficou 33 anos fazendo hemodiálise, né? Então são 33 anos que ela viu, depois veio a falecer, viu o filho crescer, o filho se formar, nasceram os netos, viveu uma vida por causa da existência da diálise. Imagina se não houvesse, né? Ninguém teria chance. Fatal. Ninguém teria chance, né? São 100 mil pessoas hoje no Brasil que vivem dependente do tratamento de diálise ou da hemodiálise. Então, eu costumo dizer que assim, quando o indivíduo não conhece, ele teme muito, né? Ele teme porque existe um conceito muito ruim, digamos assim, referente a fazer hemodiálise. Nossa, o indivíduo fez hemodiálise, passou 2 anos ali, já veio a morrer, ou aquele negócio no braço ali, as pessoas têm muito medo disso. Mas, quando você passa da porta da frente para a porta do fundo lá da clínica, que é a entrada da hemodiálise, a situação muda bastante, né? O paciente não precisa explicar para ele que ele tem que vir fazer hemodiálise, ele já aprende que aquilo lhe serve para melhorar a saúde dele. Quando ele está lá no consultório com a saúde fragilizada, inchado, com anemia, porque a doença renal crônica causa muita debilidade, né? E ele passa a fazer o tratamento depois de alguns meses, e você vai ver, ele está muito melhor fazendo hemodiálise do que não fazendo, né? Então isso fica muito fácil de entender, mas são portas diferentes, são realidades diferentes do mesmo paciente, né? Mas isso tem que trabalhar muito devagar, explicar muito bem para as pessoas que, quando é necessário, sim, deve ser feito. Eu nunca vi nenhum paciente de hemodiálise querer parar de fazer hemodiálise. Eu nunca vi, confesso para você que eu nunca vi, né? Mas nunca ninguém quer começar, mas depois que começa, não quer parar, porque é o que mantém a vida do paciente, né? Eu diria assim, agora nesses últimos minutos que nós temos, nesse último minuto, né, se o senhor pode nos deixar um recado assim que seja assim importante, no seu ponto de vista, para todos nós, do jovem até o idoso. Sim. O recado que eu diria é até meio curioso, né? Eu acho que as pessoas devem comer menos. Então, assim, nós não precisamos comer da maneira que nós estamos comendo, né? A gente deve comer para que a gente possa ter força para viver. Mas comer de maneira religiosa, existe lá o pecado da gula, né?
E esse ele é praticado todo dia, né? Então o recado que eu diria é cuidado com a alimentação. É ela que está fazendo as pessoas adoecerem hoje. E somos nós mesmos que fazemos, né? Somos nós que trazemos a nossa compra para casa, somos nós que fazemos o nosso prato. Então, reeducação alimentar. Então, repensar o modo de alimentação hoje em dia. Isso eu acho que resolveria muita coisa e preveniria muito sofrimento no futuro se a gente se alimentasse de maneira mais adequada. A alimentação tem sido o prazer, né? Tem sido um prazer. É prazeroso, né? Mas como tudo na vida tem que haver um limite, né? Será que devemos fazer tudo o que está ao nosso desejo, à nossa vontade? Como seria o mundo se todo mundo fizesse o que quisesse? Se não seguisse uma lei, uma norma, uma regra, uma moral, né? Então nós temos que introspectar isso daí e pensar melhor a respeito de como e o que nós estamos trazendo para a nossa mesa. Esse é o recado que eu deixaria. Com certeza. Doutor Denis, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Amigos da Cidade. Pode ter certeza que foi muito importante para todos nós. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria.